Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo de hoje para falar do Flamengo que enfrenta a Chapecoense logo mais fora de casa, 9h30 da noite. Ingressos esgotados, o estádio vai estar lotado e o Flamengo vai em busca aí de um bom resultado fora de casa para se manter na briga aí pelo título brasileiro 2026. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo a partida, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo, vamos aí para as informações, tem notícias também, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu trago aí os jogos de hoje. Distância, Palmeiras 41, Flamengo 34, Flamengo enfrenta a Chapecoense. Pedro Henrique Torres chega aqui também para trazer as informações. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. A diferença, ó, o Vlad lá num frio, numa chuva e o Pedrão com aquele céu bonito do Rio de Janeiro. Bem-vindo, amigo. Tudo bem, Glaucia? Beijo grande para você, beijo Mari, beijo Jailson, beijo para todo mundo, beijos e abraços. Pois é, o calor tá dando a pinta aqui novamente. Não sou tão forte de calor, não. Estou bem longe disso, mas deu a pinta aqui novamente um calorzinho no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai jogar provavelmente com neblina, com chuva. São as condições nesse momento dos companheiros que até estão por lá, relatam em Chapecó, onde volta, enfim, a disputar o Campeonato Brasileiro depois de uma longa paralisação. O último jogo do Brasileiro do Flamengo, 30 de maio, contra o Coritiba no Maracanã, 3-0, e agora o Flamengo volta a campo contra a Lanterna Chapecoense, tem 9 pontos em 18 jogos. O Flamengo, como você disse, vem logo atrás, não tão logo assim, né? 7 pontos de distância para o Palmeiras, mas tem um jogo a menos, então é importante já tentar recuperar terreno o quanto antes. A boa notícia para o técnico Leonardo Jardim é que Arrascaeta está de volta, está disponível depois de quase 3 meses, uma ida frustrada à Copa do Mundo, né? Ele teve aquele problema na clavícula, também machucou, lesionou a panturrilha, questão muscular durante a Copa do Mundo. Não atuou pelo Uruguai, que acabou fracassando também na Copa do Mundo. Então Arrascaeta volta como opção no banco de reserva, são quase 3 meses, último jogo 29 de abril contra o Estudiantes, quando ele fraturou a clavícula. Então vamos ouvir o retorno desse camisa 10, o Arrascaeta. Ele falou um pouquinho sobre essa sua expectativa e esse retorno depois de todo esse tempo. Voltar para brigar lá em cima, lá na frente. A gente sabe que esses 3 pontos são muito importantes, voltar desse parate. A gente sabe que a vezes é um pouco difícil, mas temos que estar muito focados nisso. Os meninos também estão treinando bem, assim que vamos confiar para esse jogo. Tá, então, Arrascaeta confiante para esse jogo, lembrando que desfalques para essa partida o Flamengo tem de fato Léo Ortiz, o Paquetá e Luiz Araújo, todos se recuperando de lesões. O Carrascal está suspenso, né? Tem mais 2 jogos para cumprir depois daquela expulsão contra o Palmeiras, a derrota de 3-0 no Maracanã. E o De La Cruz não atua em campo sintético, como é o gramado da Arena Condá. Então fica fora. O técnico Leonardo Jardim ainda tem um cardápio vasto para utilizar também. E pode ter mais gente ainda daqui a pouco, Glaucia, porque a gente vinha falando nos últimos tempos aí, o Almada deu aval. Então ele deu aval para a transferência se concretizar. Já tinha um alinhamento verbal com a parte do jogador e com o Atlético também. Agora o Flamengo parte para o acerto final com o Atlético. Por que acerto final? Condições de pagamento, como tudo vai se dar, eles mantêm em sigilo ainda os valores da negociação, mas o que a gente sabe é que é uma proposta superior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos, feita pelo River Plate. Então o Flamengo mais bem parado na jogada, agora naquela questão de finalizar toda a negociação por conta de prazo de pagamento, cláusula daqui, cláusula de lá. Então o Almada deu aval para voltar ao Rio de Janeiro, o Flamengo está ciente disso. Pedro, a gente brincava ontem aqui, né, que esse era um detalhe importante para a vinda do Almada. Você até falou, precisa ver com a esposa, com a família. Então, com certeza, ele fez aquela coisa. Eu quero ir, eu posso ir, e aí vem o aval. O Pedro sabe bem, né? Quem deu o aval, tá dado o aval, Pedro. Dessa vez foi da senhora Almada. Foi ela que deu o aval.
A gente só fala sim, senhor, e o resto elas tocam, elas mandam. Boa, a história é essa, o aval já tem, o sim de casa já tem, agora é só acertar esses outros detalhes todos que o Pedro passou pra gente. Valeu, Pedro, obrigada, amigo. Ótima sequência aí pra você, pra nossa equipe, trazendo as informações do Flamengo que enfrenta a Chapecoense. Vamos dar uma relembrada nessa tabela de Campeonato Brasileiro? Precisa retomar, né, gente? Porque, olha, eu não sei vocês, mas eu vou esquecer de tudo. Tudo. Vamos retomando. Nós estamos ainda naquele looping, né, Jailson? Isso aí. Ó, 41 pontos para o Palmeiras na liderança, o Flamengo vem na sequência com 34. Fluminense aparece depois na terceira colocação com 32, aí Red Bull Bragantino 30, Atlético Paranaense também, Bahia também com 30, Coritiba aparece na sequência com 27, depois São Paulo, Botafogo e Galo, 25 pontos. Esses os 10 primeiros colocados. O Palmeiras que tem esse desafio contra o Coxa, que está ali no bololô, né, brigando também para subir um pouquinho, quem sabe colar aí nesse G5, que acaba ampliando para G6, G7, vai ampliando, mas enfim, um Coxa de melhor campanha. E o Flamengo enfrenta a Chapecoense, que é a última colocada, 9 pontos ainda, enfim, olhando enfrentamento por enfrentamento, embora fora de casa, para o Flamengo é uma situação um pouco melhor. A situação desse campeonato é que com a vitória do Palmeiras em cima do Flamengo, em pleno Maracanã, o Flamengo não pode mais perder pontos, principalmente contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Mesmo jogando fora de casa, né? Esse é o ponto que chegou o campeonato. Então, mesmo ainda na virada do turno, né? Mas o Flamengo agora contra a Chapecoense, de fato, tem que conseguir conquistar a pontuação para ali encostar. Só um ponto que vale a gente falar é que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Ainda em relação ao Palmeiras. Tem essa distância de 7 pontos, mas tem um jogo a menos. Mas não muda muito, não muda muito a configuração. O Flamengo, de fato, precisa conseguir conquistar o resultado contra a Chape. E em relação ao Palmeiras e Coritiba, o Coritiba aqui, de fato, como o Vlad falou, né? Surpreendente. Um jogo a menos contra o Mirassol, fui só dar uma olhada, porque se já é difícil lembrar de um monte de coisas... o jogo a menos contra o Mirassol. Mas na parte de cima da tabela, provavelmente, mesmo jogando em casa, vale a gente lembrar que o Seabra teve aquela questão com o Vasco, né? Durante essa Copa do Mundo, essa parada e a aproximação ali, a tentativa do Vasco de levar o treinador do Coritiba, que conseguiu montar a forma de jogar, né? Jogar no contra-ataque. Tanto que o Coritiba, como visitante, vai melhor do que como mandante, né, no campeonato, porque como visitante deixa a bola com o seu adversário e consegue ali acionar Breno Lopes, o Josué, muitas vezes baixando para fazer os lançamentos, a transição rápida com Breno Lopes e com Pedro Rocha. Então vamos ver como vai ser o jogo hoje. Eu acredito, sinceramente, que o Coritiba vai dar bola pro Palmeiras. Vai lá, Palmeiras. Que já é uma situação que o Palmeiras faz com o Abel Ferreira. Então, eu acredito, até pro Coritiba ficar mais confortável, eu não duvidaria de dar a bola pro Palmeiras e tentar sair no contra-ataque, mesmo jogando dentro de casa, porque é o seu modelo de jogo. Perde consideravelmente sem o Pedro Rocha, né? Até porque o Renato Marques é mais referência, Isso, né? Exatamente, perde consideravelmente. Mas essa tentativa de você aproveitar também um Palmeiras desfalcado, né? Assim, triste isso pro torcedor que enfrenta o Palmeiras, porque o Palmeiras desfalcaram entre Andréas, Arias, Marlon Freitas, Sousa, ainda tem uma galera ali, né? E é o Palmeiras desfalcado. Exatamente, a dupla principal titular ali da defesa, não tem o Giai, perde já também com o Giai daquele lado direito, falar de né? jogador de Copa, Maurício Sousa e Arias. Né? Exatamente, Maurício Gustavo Sousa e Gomes Arias, também. Gustavo Gomes, exatamente. Tá desfalcado, tá? Mas tá desfalcado, tá, poxa? Tá desfalcado. Aproveita aí, porque na fila tem Paulinho, Vitor Roque, tem uma galera aí, né? Mas, enfim, essa configuração do Palmeiras, né, com o Marlon Freitas e com o Evangelista, e aí o Andréas mais deslocado para a direita e o Arias mais deslocado para a esquerda. Tô bem curiosa para ver, né, como que vai ser essa dinâmica. E aí o Maurício meio que atrás do Sousa, enfim, o Sousa e o Sousa já correspondeu dessa forma, né? Quando o Abel precisou. O Abel, além de tudo, o Abel ainda tem muito conhecimento em poder mexer nessas peças dessa maneira, né? Assim, quando ele perde quase que todas as opções, ele consegue deslocar um jogador e ainda assim ter o resultado, né? Isso é muito interessante do treinador do Palmeiras. E aí com o Arthur, provavelmente, desse lado esquerdo, né? Que foi a grata surpresa
pegando a lesão triste do Piquerez. Então, acho que eu tô com o Jailson, assim, o Coritiba dando a bola pro Palmeiras e o Palmeiras buscando encontrar esses jogadores de frente. Tô bem curiosa para ver como que vai ser essa dinâmica. Pra gente arrematar, aproveitando até esse gancho de vocês, né, dos caras também à disposição ou não, que estavam em Copa e tudo, essa expectativa pro Arrascaeta, né, que também uma Copa frustrante, né? Foi lesionado, se lesiona lá mais uma vez, enfim, acaba não tendo minutos, não participando. Claro que a Copa do Uruguai também foi muito frustrante, mas acredito que para ele também essa retomada tem um outro peso, né, depois de tudo. Muito importante, ainda mais por conta da temporada passada, né? A melhor temporada da carreira dele. Nessa temporada ele claramente estava ali se preparando para a Copa do Mundo, acabou numa lesão boba, né? No final das contas, que no meio-campo ele acaba caindo em cima do ombro, e aí uma lesão grave. E aí, quando ele faz todo o esforço para conseguir chegar na Copa, se machuca novamente, não consegue ter minutagem. Então, importante, sim, importante até para ver qual vai ser, não de agora, né? Mas assim, para o Leonardo Jardim, conseguir observar as dinâmicas com o Arrascaeta, porque daqui a pouco, né, a gente falando de cavalaria, né? Imagina, com todo mundo à disposição. Sim, eu vou falar o que a gente já está falando há 2, 3 meses. Eu não sei escalar o time do Flamengo titular com todo mundo à disposição. E ainda numa possibilidade do Almada. Então, você pensa, Almada, Arrascaeta, Samuel Lino, Paquetá, Jorginho, Carrascal, o Flamengo Pedro, vai ter um calendário até um pouco mais enxuto dos seus principais concorrentes, né? Não está na Copa do Brasil, é Libertadores e Brasileirão. Então, sinceramente, com todo mundo 100% à disposição, vai ser muito em cima do adversário, ao meu ver. De quem tiver melhor, óbvio, na ocasião, mas muito em cima da proposta do adversário, como ferir o seu adversário, porque é muita gente com qualidade para só 11 titulares. Pois é, diga lá, Mari. Tava pensando, né, a brincadeira com o Pedro Henrique Torre, né, de ser a mulher do Almada a dar o aval para essa mudança, para esse retorno para o Rio de Janeiro, por conta do Botafogo, né, e o Flamengo precisa só do aval familiar. Porque financeiramente, assim, ainda não tem é um bom problema relacionamento nenhum. com o Atlético de Madrid. Exatamente, isso conta muito, tem um bom relacionamento. Mas assim, ele segue dando recados, né, no mercado. Verdade. Porque o River queria, e aí o River não tem, além dessa relação, não tem as garantias. O Atlético faz. Exatamente, aí o Flamengo fala, ó, então, eu tenho, sabe? Então aí ele continua ali se reforçando e também deixando os adversários locais ali também sem essas grandes peças. Tô curiosa para ver quando ele chega, assim, para mim, já falei ontem aqui, né, titular, e aí Leonardo Jardim que se vira. Leonardo Jardim que lute, que problema, esse né? povo todo. Quem não queria, né? Tem gente que não tem nem 11 para escalar. Que problema. E esse homem aí com essa turma toda. Ó, mais um confronto. Trazer aí agora, pessoal, os jogos de hoje, os jogos dessa quarta-feira. Teremos pela Copa Sul-Americana Independente Medellín Vasco, 7 horas da noite. 9h30, Sporting Cristal e Bragantino, Lanús e Cienciano. Aí pelo Campeonato Brasileiro, Curitiba e Palmeiras, 7h30. 9h30, São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. Aí Brasileiro Série B, Ceará e CRB, Operário e Ponte Preta, Goiás e Sport, Náutico e Londrina. Teremos também Copa Paulista, Copa Rio, vários jogos aí pela Copa Rio, Catarinense Série B, teremos também Maranhense Série B, Capixaba Série B, jogos eliminatórios da UEFA Champions League, também UEFA Conference League, jogos de hoje, Copa do Brasil Feminina, 2 jogos, Brasileiro Série A Sub-20, Santos e Vasco. Partida de ida aí pelo Sub-20. São jogos de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.